E o tema de hoje, ele é assim, campeão de audiência, porque toda vez que a gente vai falar sobre pessoas, sobre equipe, naturalmente todos têm aí alguma coisinha, algum exemplo, alguma situação que já passou no dia a dia da fábrica e tem história para contar. E aí não é diferente hoje, né? Nós vamos falar sobre como resolver essa indisciplina, essa situação que todos os gestores passam no dia a dia, com 3 estratégias que eu venho falar aqui, que você de fato vai aplicar na prática, que são aí fonte de vários erros que eu tenho detectado ao longo do tempo, à medida que a gente vai conversando com os gestores, entendendo onde estão acontecendo os erros, e aí para trazer isso para a realidade da fábrica e trazer também as soluções, né, as estratégias que realmente funcionam. Bom, falando disso, a gente primeiro precisa entender o que são essas indisciplinas, né? Então, exatamente qualquer tipo de quebra de regra, quebra de padrão, quebra de comportamento que deveria ser o esperado, né? Então vamos pensar, qual é o comportamento esperado para um supervisor, qual que é o comportamento esperado para um funcionário, qual que é o comportamento esperado de conduta no dia a dia da fábrica, né? Então a gente tem ali desde chegar no horário certo, usar o uniforme, usar os EPIs, não faltar, né, injustificadamente. Esses são alguns tipos de indisciplinas que a gente vive aí no dia a dia da fábrica, desobedecer às regras de conduta, né? Então, você tem aí atrasos, o não uso do EPI, como eu falei, fumar em local inadequado, né? Chegar para trabalhar em condições não adequadas aí de consumo de bebida alcoólica, desrespeitar o colega de trabalho, né? Tem situações mais acaloradas que a gente tem que realmente evitar que haja aí as vias de fato, fazer uso indevido dos recursos das instalações da empresa, fazer uso indevido do celular, né? Que vira e mexe a gente está respondendo isso aqui, seja no direct ou também lá na comunidade. Então, são uma série de situações, de quebras aí de regras de conduta que a gente vivencia no dia a dia, e isso tem sido um desafio muito grande, porque tem outros aspectos que são envolvidos não só nessa quebra de conduta, mas uma outra série de situações. Não é sobre isso que nós vamos tratar hoje. O que nós vamos falar é sobre como que a gente lida com essas indisciplinas, com essas situações do dia a dia, né? Em que são extremamente desafiadoras e que trazem para a gente aí muita dor de cabeça. E aí, por que a gente tem que fazer isso, né? Minimamente, para manter um ambiente saudável, harmonioso, ter mais produtividade, porque de fato, gente, uma equipe com pessoas indisciplinadas, com pessoas que têm problema de chegar atrasado, de sair e não falar nada, né? E deixar o posto de trabalho, abandonar o posto de trabalho, vai fazer horário de almoço e volta atrasado. Então, essas situações de indisciplina do dia a dia, isso acaba por afetar a produtividade. Né? Eu me lembro de uma situação que um aluno nosso trouxe também, falou assim, Aline, o funcionário se acha no direito de atrasar 10 minutos a cada intervalo de jornada. Então, ele chegou, ele se acha no direito de atrasar 10 minutos. Aí ele sai para o almoço, ele acha no direito de atrasar 10 minutos na hora de voltar. E ele se acha no direito de sair meia hora antes. Está errado. Ele faz o uso errado e a interpretação errada de um direito, sim, que existe, né, e que é conhecido de uma tolerância de 10 minutos, mas uma tolerância que engloba aí todas as interjornadas. Então, saber dessas informações, saber, estar em dia, estar em perfeito conhecimento dessas situações também nos ajuda, enquanto gestores, a argumentar com o funcionário, a dar o feedback correto, né, a orientar e fazer com que ele não tenha esse tipo de comportamento. Bom, mas exatamente por que a gente tem que fazer isso, né? Qual que é a oportunidade que a gente tem? Primeiro, manter a ordem do nosso ambiente de trabalho, porque, gente, se tem uma coisa que vai acabar com a equipe, é o efeito manada. O que é esse efeito manada? Um funcionário faz alguma indisciplina, né? Comete algum ato de indisciplina. Se não existe ali uma postura do gestor, uma tratativa do gestor, alguma coisa que aconteça, as outras pessoas vão em reação em cadeia, é o efeito manada. Então se o fulano fez, eu também vou fazer. Aí se o fulano e o ciclano fizeram, eu também vou fazer.
E aí a coisa vai tomando uma proporção que você perde o controle enquanto gestor. Quer ver um outro caso comum que acontece lá na comunidade, que eu sempre venho tratando com os alunos? Faltas e atrasos injustificados. Ah, quando que eu tenho que tratar isso de uma forma com punição, sem punição? Quando que o atestado pode ser considerado? Ah, eu tenho aí minhas desconfianças de que o atestado não é válido, enfim, uma série de situações que a gente vem falando sobre isso e que, de fato, gente, tem particularidades. Então, por exemplo, a gente não entra no mérito de veracidade de atestados, né? A gente acata aquilo que é lá uma documentação formal e, lógico, que aí, se isso existe alguma coisa que está inverídica, né? Existe alguma desconfiança, nós temos que passar para outro departamento. Mas a gente, enquanto gestor, precisa ter algumas atitudes no dia a dia que vão cercando esse tipo de indisciplina, porque isso é só um reflexo, né? A pessoa que vem trazendo atestados frequentes, a pessoa que vem faltando sem justificativa, as pessoas que ignoram as regras da empresa, como, sei lá, usar o celular fora do horário de trabalho, fumar fora do horário do local adequado, do dano ao patrimônio, né? Vocês viram que eu coloquei lá nos stories uma pessoa brincando com a paleteira, né? Um dia eu tive que fazer isso. A pessoa estava usando a paleteira de patinete no meio do estoque. Como que a gente lida com uma situação dessa? A gente precisa ter o passo a passo. E se isso não está bem definido pela empresa, eu simplesmente vou sentar e falar assim com o funcionário: fulano, não pode fazer isso está errado. Vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Por quê, gente? A pessoa sabe que ela está fazendo errado, né? Só que aí a gente tem que entender e mostrar quais são as consequências disso. Ou seja, por que está errado andar de paleteira igual patinete? Então, risco de segurança pode machucar a pessoa, pode machucar outras pessoas. É o dano ao patrimônio, que pode estragar o equipamento, pode estragar uma matéria-prima, pode estragar uma estrutura de alvenaria. Tudo isso tem que estar envolvido e explicado. Não é que está errado por algum motivo. E aí é que vem o nosso papel de não fazer vista grossa, não fazer passar por cima dessas situações, por exemplo, porque o funcionário é bom de trabalho, bom de serviço. Eu cansei de ouvir isso, tá, gente? Ah, mas o funcionário é bom de serviço, ele entrega bem o serviço, eu não vou criar caso com ele, não. Ou o cara ou a menina vão achar que eles podem fazer de tudo, inclusive dano ao patrimônio, colocar as outras pessoas em risco, faltar a hora que ele quiser, ir embora a hora que ele quiser. Gente, tá errado. Bom funcionário, ele é bom funcionário de comportamento, de técnica, de atitude, de tudo. Não é só porque ele é bom na entrega técnica que você simplesmente tem que passar a mão na cabeça dele e pronto, acabou. Não é assim que funciona, né? E aí, gente, estou falando aqui da comunidade, mas eu tenho muito falado com vocês também via direct e a gente aprofunda cada vez mais nessas nossas conversas, o caso a caso, né? Porque é muito importante entender que a gente fala aqui, né, de uma maneira geral, mas claro que cada particularidade, cada situação precisa ter um olhar crítico do supervisor, do gestor, do líder, né, do gerente, para entender aquilo que precisa ser feito mediante a circunstância e a situação atual. Então, por exemplo, nesse caso aí de eles enrolarem para entrar, você vai ter que ter uma forma, né? Então, por exemplo, tá todo mundo ali tomando café, que a empresa concede um café da manhã antes que as pessoas entrem. Então, você vai reunir, por exemplo, fazer uma ginástica laboral ali de 5 minutos, onde todo mundo já reúne, já entra, você cria uma dinâmica para a entrada, ou um DDS, né, que é o diálogo diário de segurança. Então, você cria um movimento para levar as pessoas para dentro da produção. Né? Então, são ferramentas, são técnicas, ou são situações que você vai criando de modo que você consegue levar todo mundo ao mesmo tempo e já começar a produção. E, inclusive, cumprindo aí algumas boas práticas muito importantes, como o diálogo diário de segurança, ginástica laboral, que são aí ferramentas muito importantes para o dia a dia da fábrica. Então, isso também nos ajuda a trazer todo mundo para a disciplina, porque eles sabem o quanto é importante falar sobre segurança, quanto é importante fazer uma ginástica laboral, então você vai usando disso também para ajudar. Então, essa pode ser também uma estratégia.